nossa amiga, antes de apresentar a palestrante, ela nos comentou que vai citar alguns livros que nós temos à disposição na nossa livraria. E nós queríamos dizer que na livraria vocês podem encontrar também, né, revistas como Semeador, livros também infantis, não é, dirigidos às nossas crianças, semeando na infância já, não é, a palavra do Evangelho, a palavra do bem, e livros em geral, tanto da doutrina como romances, livros de filosofia, enfim, os mais diversos. Convidamos a todos para que conheçam também a nossa livraria na saída. E é chegado então o momento de apresentar a nossa palestrante, e vamos convidando com muito carinho a Márcia Ribeiro Prazinos. Ela é colaboradora da FIESP há muito tempo, ela é conselheira, faz parte do Conselho Deliberativo, participa também do Conselho Fiscal, ela trabalha como educadora, dando aulas, dando palestras, trabalha na assistência espiritual, trabalha também na área da divulgação, e não contente com isso, ela ainda participa em vários centros espíritas, levando palestras e conhecimento, procurando divulgar a doutrina. Então, é com muito carinho que nós agradecemos a Márcia por ter recebido e aceito o nosso convite, e a convidamos para vir aqui com vocês. Seja bem-vinda, Márcia, vamos dar uma salva de palmas para ela. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, e eu quero, com muita gratidão, agradecer a Jussara esse convite para representar neste ano, neste Dia da Mulher, e trazer esse tema tão bonito que são as mulheres do Evangelho. Jamais obteremos efeitos que não sejam proporcionados pelas nossas próprias concepções. Os nossos desejos, as nossas invocações, elas entram em relação com esse mundo invisível e atrai, através de seres de infinita bondade e através dos nossos próprios sentimentos, moral e espiritual. O vasto império das almas, ele está povoado de entidades benfazejas e malfazejas. O nosso livre-arbítrio nos direciona. Elas se desdobram em todos os graus dessa infinita escalada, desde as mais grosseiras até os nobres espíritos puros. Mensageiros de luz, todos eles, de todos os tempos e em todos os espaços, eles levarão as irradiações e as orientações do plano divino. Essas vibrações fluídicas, elas serão assimiladas por nós quando abrimos a nossa mente, quando percebemos essas luzes chegando até nós. Isso nos ilumina, e é através do conhecimento, do estudo, da busca, do querer e da vontade que nós vamos conquistando esses valores imperecíveis de que tanto nos falou Jesus. Sabem, esses fluidos vivificantes, regeneradores, eles penetram no nosso ser e vai pouco a pouco nos transformando. Às vezes não percebemos que estamos modificando o nosso comportamento, que as nossas mensagens são mais sutis,
que a nossa amorosidade, ela é mais fluida. É Jesus trabalhando no íntimo de cada um de nós. E com esse introito, e com as palavras um pouco mescladas com as minhas de Leon Denis, eu abro o nosso tema desta manhã. E novamente agradecendo a presença de todos vocês, onde nós vamos estudar as mulheres do Evangelho. Seria muito fácil falar daquelas que são absolutamente expoentes dentro do Evangelho. Quem não se lembra de Maria, mãe de Jesus? Quem não se lembra da samaritana? Quem não se lembra da mulher apanhada em adultério? Quem não se lembra de Maria Madalena? Todas tiveram grande importância dentro do Evangelho e receberam de Jesus todo o amparo. Porém, eu resolvi ir numa outra direção. Eu resolvi trazer mulheres anônimas, mulheres que não são conhecidas por muitos da humanidade, mas graças ao livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele traz um make-off do Atos dos Apóstolos, onde ali ele vai destacar mulheres anônimas, mas que tiveram uma importância enorme dentro dos evangelhos. Trabalharam nos bastidores. E entre essas mulheres, a primeira que eu vou destacar seria Abigail. Uma mocinha, como a nossa Luísa aqui, que tocou para nós tão lindo o piano, trouxe músicas e nos preparou para a palestra. Abigail, com 18 anos, plena flor da idade, criada sobre os ensinamentos da primeira revelação, dentro da lei mosaica, não conheceu Jesus. Não conhecia Jesus nessa época. Mas essa moça vai ser envolvida numa grande tragédia. O pai, sendo uma pessoa que se sentindo muito injustiçado pelo governo da época, tenta reivindicar que se devolvesse a ele as coisas materiais que foram tiradas. Em consequência disso, não sendo compreendido, foi condenado e assassinado na frente dos seus filhos, Abigail e Jesiel. Esses dois jovens, vendo ali aquela tragédia, o pai assassinado, e tendo a formação que eles tiveram na casa, na família, pela mãe que também já havia voltado para o plano espiritual, Jesiel, vendo o pai sendo julgado, ele se antecipa e resolve dizer ao questor romano que ele era o culpado daquele incidente. E o questor sabia que ele não era o culpado. Mas aproveitou e falou, tá bom, então já que você se confessa culpado, então você também será condenado às galés. E naquela época sabíamos que quem ia para as galés não saía de lá vivo. O desespero toma conta daquela menina. Mas nos últimos momentos que ela teve a oportunidade de conversar com o irmão, ele diz a ela, eu não sei se vou morrer nesta viagem, mas, Abigail, me prometa uma coisa, sempre faça o que a nossa mãe nos ensinou, seja digna, seja honesta e viva de acordo com os ditames da nossa lei. Não se desespere. Mas o desespero existia no coração dela.
E aí, Abigail sai ali daquele lugar, pensando, e agora? Não tenho mais casa, não tenho mais o meu pai, não tenho mais o meu irmão. Para onde eu irei? A quem me socorrerei? Então ela se lembra de uma amiga da mãe, Sostênia, outra mulher, que é citada no Evangelho e que ninguém conhece. Sostênia foi amiga da mãe de Abigail. E ela tinha em Sostênia uma confiança enorme. Então ela vai para Sostênia e diz assim: olha, eu vou voltar ao questor e vou pedir a ele, tenho certeza que ele vai se condoer da minha situação, e aí eu queria que você viesse morar comigo, você será a minha mãe, porque eu preciso de alguém que cuide de mim. A Sostênia, no mesmo instante, diz: não, você é um anjo que está na terra, minha filha, mas você ainda não percebeu a gravidade, você tem que sair de Corinto. Você tem que ir embora, porque este questor, enquanto ele não debelar toda a sua família, ele não vai parar a perseguição. Provavelmente a tua casa já está habitada por malfeitores. E agora, ela fala, o que eu faço? A Sostênia, naquele instante, se lembra. Fala, olha, você se lembra do Zacarias e da Ruth? Aí entra Ruth. Ruth, que perdeu o filho também assassinado, mas que resolve adotar Abigail como própria filha. Acolhe Abigail como filha própria, porque o fato do filho deles ter sido assassinado os levou a querer mudar, a ir embora de Corinto. E eles iam justamente para Jerusalém. Então, ela é acolhida por aquela mulher bondosa, amorosa, que para suavizar a dor da perda do único filho que ela possuía, ela adota Abigail como filha do coração. E assim eles vão para Jerusalém, residir na estrada de Jope. E lá nessa estrada, agora, Abigail sendo orientada por Ruth que traz para ela todos aqueles, revive os ensinamentos que ela tinha com a mãe e com o pai, naquele ambiente de amor, Abigail vai conhecer um jovem judeu importante no Sinédrio, chamado Saulo, a alma gêmea de Saulo de Tarso. E eles ficam noivos. E Saulo, querendo ser cada vez mais eficiente na sua função de futuro administrador daquele templo, marca um evento que era imperdível e convida a noiva a participar deste evento. E quem viria no evento? Um jovem chamado Estevão, que tinha sido recolhido na casa do caminho e que estava se expondo muito, falando de Jesus, e para os termos da época era um exagero, como se estivesse atacando aquela lei mosaica que não deveria ser jamais maculada. E aí, Abigail, atendendo ao convite do noivo, ela vai assistir essa cerimônia e ainda deixa claro, olha, eu só chegarei bem no final. E é o que ocorre. Eis a surpresa de Abigail, que aquele jovem com o nome Estevão nada mais era do que o Gesiel, o irmão que ela queria tanto reencontrar, mas estava ali, sendo apedrejado, e foi morto aos pés de Abigail. E o grande responsável
O maior responsável por aquele episódio era o próprio noivo. Veja a dor, o sofrimento, a provação difícil de um espírito tão jovem. Perdeu o pai assassinado, o irmão que ela não esperava encontrar, ela acaba encontrando e ele morre em seguida. E não bastando isso, o noivo, o quê? Você, irmã de um cristão, rompe o noivado subitamente. Então ela perde o noivo também. E Ruth a acolhe, leva para casa, dá toda a sustentação a ela, mas a tristeza fez parte da vida. Esta vida sofrida de Abigail. Porque Abigail, ela amou profundamente, ela trabalhou, ela esperou, ela perdoou. Mas a dor era muito grande. E nesse período que ela estava em sofrimento, ela vai conhecer uma personagem que vai trazer para ela a história de Jesus. Vai introduzi-la no cristianismo. E ela aprende e descobre que o Salvador já tinha chegado. Então é como se ela fizesse um encerramento da vida dela encarnada, agora com o amor de Jesus a amparando. E ainda tem tempo de passar algumas poucas coisas após Saulo ter se arrependido e procurá-la, depois de meses, mas ela já estava agonizante para morrer. E assim ela vai para o plano espiritual. Paulo, extremamente perturbado, resolve que aquele Ananias, que transformou aquela noiva amada dele em cristã, não poderia ficar assim. Ananias, o enviado de Jesus. E ele resolve ir para Damasco para prender o Ananias. Eis que quando vai para Damasco, quem ele encontra no caminho? Jesus. Paulo, por que me persegues? O que queres que eu faça, Senhor? A partir desse instante, a vida dele muda. Ele já não é mais o Saulo. Ele tem uma perturbação íntima, uma angústia, que ele precisava resolver. Ele percebeu que ele estava no caminho errado, que o certo era Jesus, que era seguir Jesus. Mas como? Ele tinha que aprender. Aí ele já estava numa condição que praticamente ele não conseguia sequer ser o grande orador que sempre ele foi. As palavras lhe faltavam. Gamaliel, seu mestre, fala para ele: acho melhor você se retirar. Fazer por algum tempo uma reclusão dos teus valores para você se alinhar. E Ananias também o aconselha. E ele resolve ir para o deserto. Trabalhar na tenda de um dos irmãos de Gamaliel. Fabricar tendas. O grande doutor da lei. E ele chega no deserto, quem ele encontra? Prisca, a esposa do Áquila, que tinha abandonado Jerusalém por causa da perseguição liderada pelo Saulo. Mas a Prisca, assim como ela tratava o marido, ela acolheu Paulo como irmão, fazendo aquelas comidas gostosas, aqueles saraus que eles faziam do Evangelho, ficavam conversando após. E esse casal se torna extremamente amigos de Paulo. Mais tarde, Paulo, agora dando uma grande viagem, ele sai do deserto, ele vai reencontrar esse casal, Prisca e Áquila, em Corinto. E eles fundarão a maior e melhor e mais organizada igreja de Corintos que Paulo teve a oportunidade de participar e de fundar.
com a participação deste casal, que também construíam tendas. Paulo, agora já defendendo Jesus, ele e Barnabé se unem para levar essa divulgação de Jesus a outras cidades. E eles saem viajando. Aí o Barnabé fala assim, olha, para consolidar a nossa programação, vamos passar por Jerusalém, vamos na Casa do Caminho conversar com o Tiago e com o Pedro. Eu tenho certeza que nós chegaremos lá e seremos hospedados por eles, porque eles não tinham dinheiro para nada. Chegaram em Jerusalém, não, aqui vocês não podem ficar hospedados. Vamos ouvir o que vocês têm que falar e tudo, mas não podem. Aí o Barnabé falou, sabe, eu vou te levar na casa da minha irmã. Quem é a irmã de Barnabé? Maria Marcos. Maria Marcos, mãe de Marcos, que é sobrinho do Barnabé, que vai escrever depois os evangelhos, seguindo o tio, seguindo o Paulo, vai deixar para nós o evangelho de Marcos. E Maria Marcos acolheu o Paulo. Maria Marcos orientou esse filho, porque ela diz desde o início, eu sempre quis oferecer o meu filho a Jesus. E, de fato, Marcos realiza a vontade da mãe. Mais uma mulher no nosso evangelho. Portanto, não podemos também aqui esquecer, em Listra, lá na Grécia, numa das outras viagens de Paulo, uma cidade muito pobre, Paulo vai encontrar duas viúvas, a Lóide e a Eunice. A Lóide, a avó de quem? De Timóteo. Timóteo, com 13 anos de idade, criado e formado por aquela mãe maravilhosa e avó excepcional dentro dos preceitos da lei mosaica, da primeira revelação, não conheciam Jesus, mas elas tinham todos os princípios da primeira lei. E Paulo, quando conhece Timóteo, ele praticamente o adota como se fosse seu próprio filho. E ele vê aquele menino com tantos dons de bondade se desabrochar. E aí há uma convivência muito grande. São mais duas mulheres que entram no Evangelho, que sem elas nós não teríamos Timóteo. Porque elas acolheram Paulo e acolheram Barnabé. A fé, como escreve Paulo depois, na segunda carta a Timóteo, olha o que o Paulo escreve sobre ele. Pela recordação que eu guardo da tua fé, sem fingimento, e é a mesma que, primeiramente, habitou a tua avó Lóide e a tua mãe Eunice. Ela permanece em você, e eu estou certo de que também em ti. Tem mais uma outra que ele coloca assim, lá em primeira carta ao Timóteo, no item 5, no capítulo 1. Mas reconhece que nestas mulheres havia simplicidade e pureza em sua forma de crer. Por isso, o jovem Timóteo era tão dedicado a Deus, porque ele foi criado dentro deste amor da mãe e da sua avó. Palavras de Deus. Agora, eu vou trazer para nós, porque, veja bem, uma mãe espiritual, ela sempre enxerga no filho a potencialidade. Sempre. E Eunice e a Lóide, com certeza, elas viram em Timóteo que ele era realmente
destinado a isso. E também Paulo vai fazer mais um outro registro que eu achei importante trazer para nós. Lá no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo. É que diante da infância, sabes as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, ele reconhece que Timóteo, de fato, tinha muito conhecimento da lei. E aqui também não podíamos deixar de citar duas outras mulheres, donas de casa, uma esposa e a outra serva, que é a Ana. A Ana, aquela serva dedicada, que fez de tudo para atender a família Lentulus no livro há 2000 anos. Ela traz de Simeão as notícias e a revelação de Jesus para Lívia. E Lívia, quem leu o livro sabe que durante 25 anos o marido não dirigiu a palavra a ela por causa de intrigas. E estas duas mulheres também, se não fosse esse livro, Paulo e Estevão, nós não teríamos conhecimento delas. Do trabalho maravilhoso que Ana fez e seguiu o senador Públio Lentulus até o último instante, quando houve aquele desastre no Vesúvio, onde Pompeia foi soterrada. Ana estava ao lado do senador, porque a Lívia já tinha trocado a roupa com a Ana e morrido no circo para louvar Jesus. Portanto, trago também para nós uma estrofezinha que eu achei linda, que diz assim, é da Madame Stanler. Ela fala assim, a mulher, ela deve ser como a palha miúda, que se encaixa nas porcelanas. A palha, ela não conta. A palha que mal se vê, a palha que ninguém a percebe, mas sem a qual tudo se quebraria. Não é bonitinho? Que ela fala para nós. E o Emmanuel também tem uma outra mensagem muito bonita, que é um livro também que eu indico para vocês, é capaz que tenham na livraria, que é Religião dos Espíritos. Olha o que eu encontrei lá. As mulheres ante o Cristo. Aí ele traz, baseado na questão 817 do Livro dos Espíritos. Kardec, preocupado com isso, faz a seguinte pergunta, tanto da igualdade dos direitos humanos, o direito do homem e o direito da mulher. Aí, nessa questão 817, o Kardec faz a seguinte pergunta, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos destinos? Por que será que o Kardec perguntou isso? Porque a mulher só foi conquistar o voto em 1932, vocês sabiam disso? A mulher era considerada uma peça apenas do lar, para procriar, não tinha valor nenhum, mesmo na época do Kardec. A resposta da espiritualidade. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Não existe diferença entre o homem e entre a mulher. Somos espíritos, mas a sociedade e o orgulho às vezes faz essas divisões. Talvez você não entenda, fazendo um comentário, que a mulher em planos inferiores, escreve o Emmanuel isso, a mulher no plano inferior, lembra-nos dela ao tempo de Jesus. Como é que Jesus tratava as mulheres? Com o maior amor. Todas, porém, escreve Emmanuel, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência
ao apelo das mulheres, e entre aqueles que, decididos naqueles vales da perturbação, afastavam as mulheres, entre elas nós vamos encontrar Maria Madalena. Maria Madalena, no seu mais alto testemunho de soerguimento da moral, ela sai das trevas e entra na luz. Ela se entrega, sem nenhuma dúvida, para sair desse desequilíbrio, sendo uma das discípulas de Jesus mais dedicadas, mais fervorosas e mais hostilizada pelos próprios apóstolos, porque existia o preconceito. Ela nunca foi aceita como discípula de Jesus. E Emmanuel escreve assim: e embora não lhe integrassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que visitaram desassombradamente sobre a cruz do martírio, quando os próprios discípulos haviam debandado. Então, ao lado de Jesus estavam as mulheres. Quem ungiu Jesus? Levou o unguento e foi para ungir Jesus? As mulheres. Então, nós sempre tivemos uma participação intensa nos evangelhos, mas nem sempre as mulheres, essas anônimas que eu estou trazendo, foram citadas. Quem não se lembra, fala também Emmanuel, da Dorcas, a costureira de Japoné, que depois de receber o amparo de Pedro, se torna uma das mais valorosas trabalhadoras pelo bem, tratando e cuidando dos indigentes e auxiliando na obra de Jesus. Quem não se lembra de Febe, a mensageira da carta aos Romanos, que foi entregue por Paulo, fazendo a ponte para que Paulo chegasse em Roma e fosse bem recebido, que aquelas falácias criadas pelo templo fossem diluídas. E, claro, não podemos esquecer das duas que já citamos, a Lódia e Eunice. Sem elas, não teríamos Timóteo. Duas mulheres de fé viva, realmente. Portanto, quando nós somos humildes, quando temos o desejo de auxiliar, sejam quais forem as circunstâncias, nós, as mulheres, parece que somos bem maleáveis para contornar as dificuldades e nos adaptarmos ao momento e podermos servir e ajudar. E não podemos esquecer, de forma nenhuma, que quando o nosso Mestre Jesus, o nosso governador planetário, ele que deveria vir à Terra para nos ensinar o caminho, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for através de mim. Qual foi a primeira morada do Cristo na Terra? O útero de Maria. Não foi a manjedoura, foi o útero de Maria. E Maria, mãe de Jesus, que vamos falar daqui a pouco dela. Para descontrair um pouquinho, eu vou trazer uma mensagem muito interessante do Irmão X. O Irmão X escreve belíssimamente. Ele conta uma história assim, como se fosse uma reportagem do plano espiritual. Vocês estão gostando? Vocês não estão cansados, não, né? Tudo bem? Então, eu vou contar a historinha para vocês. Ele conta assim, que uma alma muito interessada e sabendo que estava pronta para reencarnar na Terra, ela resolveu procurar o mentor dela.
Falei, dessa vez eu vou organizar a minha reencarnação de forma bem planejada. E tem uma coisa, eu vou exigir que o que eu vou fazer nessa reencarnação, o meu programa, é trabalhar ao lado de Deus. E ela vai e chega lá para o mentor e fala assim, olha, eu vim aqui pedir para o senhor me ajudar. Eu quero que o senhor me ajude, porque a partir dessa encarnação, eu quero estar ao lado de Deus. Eu estou cansado. Bens materiais, luxo, alegria, lazer, eu já tive tudo isso. Agora eu quero fazer algo sempre ao lado de Deus. Aí o anjo falou assim para ela, para a alma, mas você sabe o que você está pedindo? Ela falou, eu acho que eu sei. Aí o anjo fala assim, tudo bem. Pela misericórdia do Pai, pode ser que você seja atendido. Aí, será que você vai conseguir aceitar as condições? Porque para fazer isso que você quer, existem condições. Eu aceito. Eu aceito, sim. Será que o senhor pode me passar, então, as condições? Sim, com certeza. Aí ele começa. Porque você estará mais perto de Deus, embora, entre os homens, você recolherá dos homens o tratamento que eles habitualmente dão a Deus. É isso que você vai receber. Como assim, anjo? Amarás com todas as fibras do teu espírito, mas ninguém conhecerá e saberá disso. Ninguém vai te avaliar. E as tuas reservas de ternura ficarão apenas com você. Você viverá abençoada e servindo, qual se carregasse no próprio peito a suprema felicidade e, ao mesmo tempo, o desespero supremo. Você terá os dois sentimentos. E nunca vai saciar de dar a todos aqueles que te cercam, e eles que te cercam nunca vão parar de pedir. Sempre estarão esperando mais de você. Que mais? Fala, bom, no mundo, eles vão te dar um nome muito abençoado, como se faz com o Pai Celestial. Da mesma forma, igualmente, até hoje, na Terra, como todos fazem com o Todo-Poderoso. Reclamarão de tudo de você, sem te dar coisa alguma, embora, tendo o direito de brilhar à luz do primeiro lugar nas assembleias, você nunca será valorizado. Será sempre, em todos os momentos que você espera a gratidão, serás apunhalada no teu coração. Muitas vezes, você será obrigada a sorrir, a engolir as próprias lágrimas, e você conhecerá a verdade, mas com abnegação e respeito, terá que aceitar a mentira. Mesmo que você venha a residir na alegria da vizinhança de Deus, você vai respirar no fogo invisível do sofrimento e também da preocupação. Anjo, tem mais ainda? Ainda tem mais. Você amará as outras criaturas e auxiliará para que elas brilhem nos salões de beleza e nos torneios da inteligência. Entretanto, raras te guardarão na memória, quando erguidas ao esplendor do poder ou do delírio da fama. Não vão se lembrar de você. Produzirá sempre o encanto da paz. Todavia, quando os homens se inclinarem à guerra, serás impotente para afastar-lhes o impulso homicida.
Por isso mesmo, em vão você chorará quando se decidirem ao extermínio uns dos outros. De vez que te acharás perto de Deus, perto do Todo-Poderoso. E por enquanto, o Todo-Sábio e o grande anônimo entre eles no povo de toda a terra. Porque muitos não conhecem Deus. E o que mais, mestre? Todas as profissões do planeta, elas são remuneradas. Todos têm salário, de acordo com as tarefas executadas. Todos têm momento de repouso, de acordo com o ofício. Mas como você vai estar mais perto de Deus, e para não comprometer a obra divina, para você não existirá jamais tempo de descanso, nem de folga. Você não terá compensações nenhuma amoedada. Jamais te pagarão nenhum salário. E você não terá determinação de maneira alguma de horário. O teu trabalho não tem férias, não tem descansos especiais. Contudo, o Supremo Pai, da mesma forma que serve dia e noite, você terá as mesmas funções. Porque o amor te colocará nesse patamar de vigília. Você não vai medir sacrifício algum para auxiliar com absoluto esquecimento de si mesmo. No entanto, verás que o teu carinho e a tua abnegação será classificado sempre de fanatismo e de loucura. Cuidarás pelos outros, mas os outros dificilmente vão se lembrar de cuidar de você. Farás o pão dos entes amados. Na maioria das circunstâncias, você será a última pessoa a servir-se dos restos que ficaram na mesa. E quanto ao repouso, aquele repouso que felicite Todos, você estará esgotado. Velarás a noite toda e sozinha, esquecida entre a prece de Deus, e em razão disso, você terá por dever agir com o limitado amor com que Deus nos ama. Essa altura, a alma estava chorando. Que missão linda que eu irei realizar na terra. Anjo bom, disse a alma, em pranto de emoção. Mas afinal, qual é essa missão para eu realizar todas essas coisas? E o anjo respondeu: serás mãe. Então Maria escreve nos Meimei: minha mãe, não te defino, porque mesmo que eu rebusque o A, o B e o C, escrava do destino, rainha que não se vê. Maria de Nazaré disse, então Maria ao anjo: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Portanto, Nazaré da Galileia, ela estava noiva, Maria, de um carpinteiro chamado José. Está registrado lá em Lucas, informações que recebemos do plano espiritual e que são fidedignas, porque traz para nós essas informações. E Maria, já grávida de Jesus, vai visitar a sua prima, outra mulher do Evangelho, Isabel. E quando Maria chega a Isabel, que será a Isabel, mãe de João Batista, o precursor, aquele que preparará o caminho para que Jesus possa realizar a sua obra,
ao ver Maria entrando na sua casa, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde que me vem a mãe do meu Senhor me visitar? Donde me vem a saudação que chegou aos meus ouvidos, e a criança estremeceu no meu ventre de alegria. Feliz aquela que creu, porque lhe foi dito da parte do Senhor que tudo isso será cumprido. Então, nós temos Maria como grande exemplo nosso. O Espiritismo também, com ele nós aprendemos muito sobre Maria e essas entidades evoluídas. Maria, através de Ivone Pereira, no seu livro, onde ela traz, extraído dos arquivos fidedignos do mundo espiritual, ela nos revela que Maria continua zelando por todos os sofredores, e que ela cuida do vale dos suicidas, onde, através do amor e da dedicação, ela soergue essas almas sofredoras. E quando ela fala, eis-me aqui a serva do Senhor, ela prova, não só aceitando a época, o desafio, mas na posteridade, na eternidade, esse trabalho maravilhoso de amor. Essa Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Portanto, o espírito de Bittencourt Sampaio, ele vai dizer sobre Maria o seguinte, numa tocante, é bem grande, mas eu vou pegar só 2 pedacinhos que eu achei interessante, porque ele, como poeta, escritor e jornalista, ele traz assim, anjo dos bons e mãe dos pecadores. Enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto és a rainha, à sombra da angústia, abre o teu manto e agasalha e consola aqueles que estão com dores. Ajude-nos ainda, Mãe querida, Mãe piedosa, conduz-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando a noite tormentosa. Então, nós vemos esses espíritos todos reverenciando Maria, mãe de Jesus, uma das mulheres, aliás, a mais importante de todas elas. E aqui, não podemos deixar de colocar que Jesus, na cruz, quando ele deixa o mundo material, a primeira mulher que ele procura foi a própria mãe, Maria. Agradece a ela o corpo que ele pôde usufruir nessa terceira dimensionalidade. Reverencia a mãe amorosa que ficou ao lado dele o tempo todo e que continua trabalhando e auxiliando na sua obra e na divulgação do seu evangelho. Mas Jesus vai escolher também outra mulher, Maria Madalena. E foi para Maria Madalena que Jesus deu a notícia para a humanidade. A notícia mais linda que a terra podia receber. Quando Jesus fala para Maria Madalena, ninguém morre. Muita paz a todos.